Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje o Hermínio Torres não pôde participar, talvez ele apareça mais para metade do episódio, mas estou aqui com Zoe Peçanha. Olá, alquimistas. Zoe e Hermínio são meus colegas de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje estamos aqui com Ana Dubas e Tiago Zatar da Silveira, da Meetrocks. Ana é Full Stack Developer na Meetrocks e já trabalhou com Elixir anteriormente na Zenvia, na PremierSoft e na Rebase. Tudo bem, Ana? Obrigado por aceitar participar deste episódio do Elixir em Foco. Você tem algo a complementar nesta sua apresentação? Olá, pessoal, tudo certo? Obrigada pelo convite. A apresentação está perfeita. Eu acho que uma curiosidade é se acrescentar que tecnologia é um assunto muito falado em casa, já que eu tenho 4 irmãos, todos são desenvolvedores e meu marido também. E já fazem 5 anos que eu estou na área, desde que eu saí da arquitetura. Ah, legal. E curiosidade, todos eles, você falou 4 irmãos e o marido, conhecem Elixir? Tem um irmão que programa em Elixir também, então tem. Joia. Porque eu falo isso porque eu tenho alunos, né, de cursos de engenharia de computação, sistemas de informação aqui na UTFPR, e nem todos sabem o que é Elixir, né? Às vezes eu sou a pessoa que apresenta Elixir para eles. E estamos também aqui com o Tiago Zatar, que é cofundador e CTO da Meetrocks, uma empresa que trabalha com IA em vendas. Tem um vídeo bem legal lá na página da Meetrocks para apresentar o produto. Ficou muito bom aquele vídeo. Parabéns para o pessoal que fez aí, que pensou no vídeo. Tiago está na Meetrocks desde 2019, cursou engenharia eletrônica na UTFPR Curitiba, largou para focar em seus negócios, mas eu fiquei sabendo na conversa pré-gravação que ele é egresso da UTFPR Curitiba, lá do técnico. Então é egresso nosso também. Já cofundou a Transcrev e trabalhou por 6 anos na Exat Tecnologia. Tudo bem, Tiago? Muito obrigado também por aceitar participar deste episódio do Elixir em Foco. Você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Tudo bem, pessoal. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tecnologia está presente na minha vida desde quando eu era criança, então comecei a programar mais ou menos com 12 anos, hoje eu estou quase com 31, então nesse meio tempo eu brinquei com um grande leque de tecnologias, desde super baixo nível até super alto nível, e Elixir é como se fosse a linguagem que eu acabei procurando por muito tempo e encontrei, então estou bem feliz, principalmente aqui com os resultados da Meetrocks, depois de usar ela por 6 anos agora. Já, então como vocês são 2, a gente vai fazer as perguntas aqui, vocês se organizam aí para ver quem que vai responder, um pode complementar. Então a primeira pergunta que a gente sempre faz quando tem uma empresa que usa Elixir em produção, a gente quer conhecer o que é que essas empresas fazem, fiquem à vontade para divulgar os serviços da empresa. O que é e o que faz a Meetrocks? Show. A Meetrocks é uma plataforma de sales enablement que usa inteligência artificial de forma a turbinar os times de venda e times de CS. Ela automatiza, captura e analisa videochamadas, chats e ligações, de forma que a gente consiga preencher o CRM de forma automática e também trazendo insights e análises sobre as interações que os times de venda têm. E com isso a gente consegue fazer com que os vendedores foquem no que realmente importa, que é vender sem estar preenchendo essas tarefas chatinhas. E também a gente tem um assistente de inteligência artificial, que é o Vox AI, que ele traz aprimoramentos e também consegue interpretar as conversas. Perfeito, Ana. É isso, né? Eu acho que é como se a gente tirasse as tarefas chatas do dia a dia das pessoas vendedoras e permitisse eles focarem no que mais importa, vender. Então, desde o início, a Meetrocks trabalhou com vendas e o futuro também vai ser com vendas, mas hoje é essa nossa interação, né? Principalmente depois que o ChatGPT foi lançado no final de novembro de 2023, nós começamos a ir para o mundo da IA, né? Usando Elixir também. Ótimo. E, bom, já que puxou, já vamos focar direto no Elixir. Como que a Meetrocks usa Elixir em produção? E por curiosidade minha também, já que eu tenho tido mais
experiência prática nessa área, como que usa Elixir para inteligência artificial, né, dentro da Meteorox. Show. Hoje a gente usa Elixir em toda a nossa funcionalidade do back-end, então todas as análises, todos os parâmetros, a conexão com o banco de dados, gerenciamento de configurações sensíveis e a escalabilidade da aplicação, toda ela é no nosso back-end, que é um Elixir. Acho que aí o Thiago também pode complementar, falando sobre como a gente usa o Elixir na inteligência artificial. Legal. Eu acho que tem umas coisinhas sobre o mundo do Elixir que geralmente são dúvidas comuns, né? Por exemplo, você usa de forma distribuída ou não. Então, hoje a gente não usa de forma distribuída, a gente usa bastante o OBAN para fazer essa sincronização entre os nodes, mas a gente montou de uma forma assim que você pudesse, não fosse necessariamente um long running service, né? Você poderia desligar e ligar agora e daria tudo certo. E a gente está justamente estruturando isso, né? Porque a gente tem vários nodezinhos pequenos que eles rodam em instâncias com GPU. Né? Então, por exemplo, quando a gente precisa fazer a transcrição numa reunião, a gente precisa usar uma GPU para isso. E eu acho que esse modelo, ele, assim, eu estou falando, né? Mas me corrija se eu estiver errado. Eu acho que esse modelo ele não funciona tão bem com a distribuição padrão do Erlang. Né? Eu acho que, por exemplo, ter inúmeros nodes que, vamos dizer, dezenas deles, fazendo só uma coisinha pequena, a gente prefere usar o OBAN nesse caso, e eles viram workers que puxam esses jobs e fazem esse trabalho. Então, a gente roda algumas clouds, né? Principalmente a principal sendo a AWS, mas, por exemplo, a gente roda GPUs na Oracle. Então, é muito legal isso, porque sincronizando com o banco de dados, né, e basicamente o networking também se resolve ali. O OBAN é uma peça-chave assim, da nossa infra que sempre funciona muito bem para a gente conseguir processar uma reunião desde o início até o fim. Então, tudo isso, assim, cada parte, às vezes precisa de uma API, de uma LLM, às vezes você precisa de uso de uma GPU. Então, quando a gente usa GPUs, posso explicar um pouquinho melhor sobre isso depois, mas a gente usa Python de uma forma que a gente consiga usar o Python como se fosse um Gen Server. Então, a gente usa um port que a gente chama as funções no Elixir como se estivesse chamando funções do Elixir, mas, na verdade, elas estão rodando no Python. Então, também foi um modelo assim, que funcionou muito legal. Estou bem animado para acompanhar os avanços do Python X, que eu vi que saíram recentemente. E é uma coisa assim, que eu acho que tem um potencial muito grande para melhorar essa intercompatibilidade entre dados, IA e Elixir, porque para quem está na área de dados, é difícil você sair, seja de Python, seja de R. Né? Mas quando você consegue integrar essas duas coisas, a gente consegue deixar o Elixir fazer o que ele é melhor, e ainda assim a gente consegue aproveitar todo o ecossistema do Python, que é gigantesco nessa área. Então, acho que seria um bom resumo assim, de como que a gente lida com IA aqui. Entendi, boa. Mas sobre o sistema de Elixir no back-end, tipo, você falou que vocês usam o OBAN, pelo que eu entendi, é meio que o One for All lá, só para fazer discovery de networking, sincronização e tudo mais. Mas, por curiosidade também, vocês chegam a usar... O sistema de vocês acaba sendo um monolito, vocês usam microserviços, você falou de... meio que questionou os pequenos nodes singulares, digamos assim, e aí eu queria, enfim, esclarecer mais essa parte, né? De arquitetura mesmo. Legal. A gente basicamente é um monolito, então tem um outro serviço. Agora, na verdade, tem mais serviços, né? Com a escala você vai criando mais serviços, mas eu separaria em dois, né? Um monolito que meio que contém toda a regra de negócio, toda a interação com a API e faz a maior parte dessas da aplicação em si, e tem um outro serviço que é separado, que é esse serviço que roda com as GPUs, tá? Então, esse outro serviço, ele não roda o mesmo código do que o monolito, né? Então, o monolito, assim, ele 95% do código tá ali, os outros 5% estão um pouco separados, justamente porque, assim, se a tese era fazer distribuição, a gente ia distribuir o monolito, e isso daqui eu acho que a gente tem que fazer, inclusive, né? Já tá, acho que um tempo no pipeline, e a gente também poderia distribuir só a parte das GPUs de forma separada. Então, não sei, Zoe, eu respondi essa pergunta ou tem alguma coisa que ficou pendente nesse sentido? Não, respondeu, faz sentido sim, é isso que eu queria entender, tipo, pelo que eu tô entendendo, vocês talvez queiram chegar num ponto de um monolito, esqueci a palavra agora, mas bem estruturado, onde você consegue separar as peças dentro dele
e distribuir, né, com mais facilidade. Então, acho que faz sentido. Até tem uma coisa para complementar nesse sentido, né? Bom questionamento. Aqui, como que a gente montou isso? Começamos com monolito, né? E depois a gente pensou, será que a gente vai para um projeto Umbrella? E pesquisando bastante, assim, ficou, talvez Umbrella seja mais dor de cabeça do que a gente precisa nesse momento. A gente não precisa necessariamente fazer deploy dessas partes de forma independente e as dependências entre os projetos. Então, o que a gente faz ao invés de colocar tudo numa pasta só, meio que a gente tem serviços, entre aspas, separados dentro do mesmo código, né? Então, por exemplo, o serviço que lida com agenda e agendamento de bots para gravar as reuniões, ele está numa pasta separada do serviço que lida com a API, que lida com a regra de negócio central. Por quê? Porque se um dia a gente precisar separar isso, eu vejo microserviços muito como uma questão organizacional, tá? Então, muitas vezes para resolver mais problemas da organização em termos de separação de time, conforme o time vai crescendo, do que necessariamente problemas tecnológicos, principalmente quando você está usando Elixir. Então, nesse ponto, assim, eu acho que quando precisar separar, esse é o time que mexe com o agendamento dos bots, a gente poderia pegar essa pasta e separar num projeto separado, e a gente saberia quais são as interdependências no código, porque vai começar a não compilar mais, né, as chamadas. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, tem o boundary que a gente não está usando agora, mas resolveria muito nesse sentido de não permitir que comece a ficar uma teia de chamadas que depois não dê para desteiar. Sim, isso é bem interessante, porque eu acho que eu lembrei, eu acho que é um monolito estruturado, né? E aí você consegue separar ali cada contexto como se fosse uma aplicação individual, mas dentro ali do monolito, e aí você não acopla ali diferentes contextos, né? Você chegou a falar do Umbrella, que é bem interessante. Eu acho que é uma das coisas que mais gera dúvidas, assim, quando um projeto Elixir acaba crescendo, né? E aí o pessoal fica tipo, será que eu uso Umbrella, tipo, um monorepo, né? Que nem tem na stack de JavaScript e etc. Mas eu acho que um ponto que a maioria das pessoas esquece do Umbrella é que, na verdade, você vai compartilhar toda a configuração entre todos os aplicativos. Então, apesar de você conseguir deployar eles de forma separada, né, eles meio que são acoplados por definição. Então, às vezes, vale mais criar só um projeto mix comum, né, e aí separando ali os contextos conforme a sua regra de negócio, enfim, né, algumas coisas mais específicas, né. Então, boa. Concordo. Muito bom. E agora a próxima pergunta, eu acho que só o Thiago pode responder, porque está aí desde o começo, né? É meio sobre o histórico, né? Porque a gente sabe que Elixir é uma linguagem criada por um brasileiro, mas é uma linguagem usada no mundo todo, e a gente sabe também que não tem nenhuma grande empresa assim por trás, nem de Elixir, nem muito menos hoje de Erlang, né? Ericsson não é uma big tech como Google, Meta, que estão por trás de outras linguagens. Então, em algum momento, vocês lá da Meteorox decidiram, vamos usar Elixir. Como é que foi tomada essa decisão de usar Elixir? Legal. Acho que a decisão em si foi bem fácil de tomar, né? Foi realmente, nessa época era eu e meu sócio, a gente estava muito mais olhando para o momento de encontrar o PMF do que realmente, vamos pensar já como escalar isso. Então, por exemplo, o que aconteceu, né? Quando se trata de uma escolha tecnológica, acho que a gente tem que pensar um pouco no presente, mas também no futuro, né? O que vai ser daqui a 5, 10, 15 anos. Então, quando se trata de pensar no futuro, eu gosto muito de pensar, acho que justamente quem que está por trás disso, né? Para mim, eu gosto de acreditar mais nas pessoas, necessariamente, do que no estado da tecnologia. Então, nessa época, eu tinha, para a web, eu geralmente mexia com Rails, né? Profissionalmente mexia com Java, mas eu mexi bastante com Rails, e, assim, os problemas do Rails, acho que todo mundo já sabe um pouquinho, assim, no sentido das partes boas e das partes ruins. Então, o José Valim, nessa época, vendo que ele tinha comentado sobre o conhecimento, ele ter encontrado Erlang, ele ter visto que, isso daqui é incrível, mas tem uma sintaxe mais esotérica, talvez as pessoas não se sintam tão à vontade com aprender isso. Os argumentos que ele trouxe me convenceram a testar, né? E quando eu testei um projeto que era antes Meteorox, também uma empresa. Então, assim, se fosse a primeira vez que estivesse usando Elixir, eu acho que eu não teria escolhido Elixir. Mas já tinha experiência prévia, né? Já sabia sobre o potencial da linguagem, quão bom era usar ela. Então, a escolha foi muito assim, agora eu acho que Elixir é uma ótima opção, vai permitir a gente andar super rápido aqui nesse momento que nós estamos agora, mas com o futuro também é muito promissor, porque para onde as pessoas que estão na frente do projeto, José Valim incluso, né, como uma pessoa ali, o fundador, vamos dizer, do Elixir, estão levando esse projeto, uma direção que eu confio, né? Então, essa escolha, por exemplo, hoje eu estou muito feliz com o Livebook, com
novidades que tem na questão da IA, o próprio NX, né, o uso dos macros para você conseguir compilar um código direto para a GPU. Tudo isso eu acho muito incrível. E isso foi uma coisa assim que realmente lá atrás eu pensava, pô, esse projeto vai para uma direção muito legal, muito boa. Então, acho que a escolha foi muito pautada nesse sentido. Eu me lembro que na época tinha uma preocupação, isso era 6 anos atrás, então tinha uma preocupação grande com recrutamento. Isso é uma coisa que eu conversei bastante com meu sócio, eu vou escolher uma tecnologia aqui que eu acho que vai ser melhor para nós, principalmente no mundo que a gente está falando de gravações, de VoIP, nessa época, de outras coisas, mas eu não sei como vai ser o futuro em termos de contratação. Talvez a gente tenha que investir mais recursos, tem que ensinar pessoas, tem que preparar o mercado. E a gente estava disposto a fazer isso, né? Mas agora, realmente, 6 anos depois, deu para ver que coisas boas, né? Justamente, o mercado está sendo treinado, utilizando Elixir, as pessoas querem trabalhar com Elixir, tem muitas pessoas que gostam de Elixir, não estão trabalhando com Elixir ainda. Então, eu diria assim que foi uma escolha do meu lado que eu estou bem feliz, foi bem acertada, mas esses são os fragmentos principais, assim, sobre a escolha. Boa, acho que dá pra estender bastante o assunto, mas só uma pergunta rápida sobre essa parte da contratação, que eu acho que é, enfim, número 1 de coisas da comunidade que a gente fala, mas como que é dentro da Meteorox? Tipo, vocês recebem mais pessoas sem experiência com Elixir e treinam, ou pessoas que já têm experiência com Elixir? Vocês fazem questão de treinar ou não? Enfim, indicam cursos? Como que funciona essa parte de aprendizagem mesmo, de familiarização com a codebase da Meteorox, enfim, né? Legal, acho que aqui a gente tem um pouco do papel evangelizar Elixir nesse sentido, então a gente não tem problemas com pessoas que não tenham experiência direta com Elixir. Aqui nós usamos principalmente o curso da Pragmatic Studio, porque é um curso super didático no sentido de ser algo muito visual. Muitas vezes pessoas, mesmo que já tenham usado Elixir, o mundo do OTP, dos Gen Servers, às vezes é um bloqueio assim que mais usa nas bibliotecas do que realmente já teve um contato mais profundo com isso. Então a gente gosta assim que geralmente as pessoas façam esse curso, mesmo que já tenham experiência com Elixir, mas as pessoas que também, por exemplo, às vezes nem usariam Elixir no dia a dia, que nem temos 2 pessoas de front e também uma pessoa de dados, que elas estão fazendo o curso do Elixir agora, né? Eu acho que é muito uma questão assim de, você já conheceu isso daqui, né? Hoje, o que você acha de talvez, né? Eu sinto que a pessoa de dados, eu tô muito, aprende isso daqui, vê o que você acha, e o que você acha de talvez, será que isso daqui faz sentido para data pipeline? Será que isso daqui faz sentido para alguma parte do nosso data stack, no nosso stack de dados? Porque realmente, essa eu acho que é o ponto, assim, né? Eu prefiro que a Meteorox seja um Elixir Shop no geral, e a gente escolhe outras tecnologias quando é necessário, né? Não é necessariamente porque a gente quer. Então, nesse ponto, assim, eu diria que a gente não tem problemas com pessoas que não têm experiência prévia com Elixir, e a gente realmente ensina aqui dentro de casa no sentido de dar o apoio necessário em termos de cursos e qualquer ajuda que possa ser feita nesse sentido. Muito bom. Então, para além de Elixir, né, o que vocês mais usam na Meteorox? Você comentou de outros serviços, talvez. Imagino que tem um front-end também. Então, quais são as outras tecnologias que são usadas? Show. A gente está usando o Vue.js para o nosso front, para garantir a responsividade e também interatividade do front. A gente tem uma pequena parte do código também em Golang. E... de novo, não era o que a gente queria, mas precisamos usar ele. Exato, acho que além do que a Ana trouxe, tem a parte de Python, que a gente já comentou um pouquinho, né? Então isso roda com o Airport, mas em termos de banco de dados aqui, a gente usa basicamente o Postgres. Agora nós estamos olhando para banco de dados que seja agilizar um pouco mais essa pesquisa, tanto em termos de vetores quanto em termos de full text search. Então a gente usou o full text search até hoje com o Postgres, tem funcionado muito bem, mas acho que às vezes chega a alguns limites, assim, principalmente a gente gostaria muito de uma indexação BM25 e enfim, né, eu acho que em termos de tecnologia a gente gosta de diminuir a complexidade. Então, de fato, assim, o central é o Elixir. Quando a gente usa outra tecnologia tipo Python ou até o Go, né, por exemplo, esses microserviços que usa Go, primeiro eles comunicam com um serviço que usa Elixir e depois eles comunicam com o monolito. Então esse é um jeito assim mais de, a gente tinha uma biblioteca que não precisava usar, só tinha em Go, mas a gente criou quase que uma camada de Elixir ao redor dela, por assim dizer. Que realmente fica muito mais fácil personalizar, monitorar, testar e ter já o conhecimento do pessoal para atuar nas tarefas do projeto. Boa, bem interessante. Você comentou do Airport.
para gerenciar lá o Python, né, basicamente como um Gen Server. E aí, na verdade eu queria fazer, não é nem bem uma pergunta, né, é mais uma constatação. Eu queria saber um pouco da opinião, porque, enfim, eu tenho mexido um pouco mais com open source, e a última coisa que eu tenho mexido é o SDK para o Model Context Protocol, para Elixir. Enfim, para quem não sabe, o MCP basicamente é uma forma de transformar, de criar servidores e clientes ali que troquem capacidades ali focados em LLMs, né, em IA no geral. E aí eu tô trazendo isso pro Elixir. E o MCP ele define ali pela especificação alguns meios de transporte, né, digamos assim. E o mais básico é o stdio. E aí eu preciso, né, spawnar esse processo de um servidor local, né, ali, e gerenciar esse stdio. E aí eu usei o port mesmo, mas aí eu comecei a perceber algumas limitações, por exemplo, porque eu não tenho um controle muito delicado ali do input, da output, da saída de erro. Então eu não consigo controlar completamente o processo externo. E, assim, eu consigo enviar comandos, mas eu não, por exemplo, eu não consigo enviar um sigterm, ou enfim, finalizar o processo de uma forma mais baixo nível, né, digamos assim. Então, eu queria entender, tipo, como vocês chegaram no airport, quais são alguma dificuldade que vocês têm, ou limitação, se você já chegou a ver o error-exec também, que pelo que eu entendi não tem essas limitações. Enfim, só essa discussão mesmo. Legal. Bom, vamos lá, né? Eu acho que nesse caso da escolha foi muito ver que tinha uma biblioteca do airport no Python. Então, por exemplo, você poder atuar com um processo... Eu posso, por exemplo, criar um atom dentro do Python e retornar isso para o Elixir, por exemplo, né? Então, essa biblioteca foi uma biblioteca que eu achei bem interessante, me fez... Nessa época, né, eu senti como se meu Python fizesse parte do todo o ecossistema do OTP ali, mas como você trouxe, Zoe, realmente não faz parte do ecossistema do OTP. Você tem o Gen Server ali, mas você está se comunicando com um processo separado. E esse processo separado é um processo separado, né, com todos os problemas que isso acarreta, principalmente a falta de controle de você poder parar um processo no meio, ou você ter um controle maior. Aqui no nosso caso, como que a gente faz, tá? A gente tem vários scripts em Python, por assim dizer. Então, por exemplo, tem scripts que fazem diarização das reuniões para separar quem falou quando, temos scripts que fazem a transcrição, scripts que fazem a detecção de atividade da voz da pessoa, se ela está falando ou não. Então, cada script desse, ele vira um Gen Server separado. Então, é como se tivesse um mapeamento assim para uma função igual a um Gen Server. Tá? Então, o que acontece é que, por exemplo, a gente tem um Gen Server que só chama uma função de transcrição no Python, e a gente realmente não usou mesmo como você escreveu, né? Vamos ver o MCP aqui, imagino que seja um sistema rodando aqui, eu quero conectar os dois. Nosso caso é muito mais. O Elixir é o principal, e ele quer chamar uma função dentro do Python, ele quer que essa função retorne, e acabou. Então, sendo isso, para nós o airport funcionou muito bem. Eu acho que se fosse esse outro cenário, eu com certeza gostaria de soluções mais robustas. No meu caso, talvez até eu fizesse, por exemplo, uma API REST entre os dois para indicar que realmente eles não têm uma conexão tão profunda quanto uma API que cada um pode se mandar mensagens e é isso. Sim. Tanto que no caso do MCP também tem o transporte lá via SSN, no HTTP no geral, que também facilita essa parte, né? Mas, enfim, então a gente já citou várias bibliotecas aqui, principalmente o Oban, o Airport. Mas quais são as principais bibliotecas, frameworks que vocês usam na Meteorox? E aí eu já queria engatar, tipo, falando do Python Next que você falou que tá animado, e tem também outras novidades, e o NX, né, o ecossistema NX no geral. Eu vou engatar a segunda pergunta, que é, tipo, vocês têm interesse em integrar isso tudo? O que vocês veem, né, pro futuro dessa integração de Elixir com IA, ou Python no geral, né? E, enfim, né, qual as principais que vocês usam? Show. A gente está usando os básicos, Phoenix Active para conexão com banco. Já falamos sobre o banco, que é grande parte do nosso sistema. A gente usa o Sush para os e-mails, o Tesla para requisições de API, o Bodyguard para gerenciar as nossas autorizações, a AWS para conexão com a AWS, e acho que essas são as mais básicas que a gente tem, assim,
que a gente mais usa, além de algumas outras. Legal. Eu acho que isso que a Ana trouxe realmente são os que a gente usa no dia a dia, os principais. Eu acho que trazendo um pouco do que a Zoe perguntou sobre o Python, sobre o NX, eu acho que, assim, aqui tem dois viés para a resposta, né? Tem o viés do desenvolvedor, que seria, nossa, adoraria, né? Colocar mais Elixir nesses fluxos e cada vez integrar mais isso, mas também tem o lado CTO, que daí é, putz, assim, é uma coisa para ser feita com calma, se for feita, né? Porque realmente, se a gente tá falando de nichos do mercado, né? Por exemplo, Elixir como se fosse um nicho, dados outro nicho, né? Dados com Python é um nicho relativamente grande, né? Super grande, na verdade. Agora, dados com Elixir, né? Fica aquela dúvida, putz, será que nós contratamos pessoas desenvolvedoras em Elixir e ensinamos a parte de dados para ela? Ou será que nós contrataríamos pessoas de dados que trabalham com Python e convenceríamos elas a usar o Elixir, né? Isso parece uma coisa que... Qual que eu acho a dificuldade desse caminho, né? Principalmente no mercado de trabalho. Se você pensar assim, mas aí eu vou entrar no Meteorocks, eu estava trabalhando com Python, agora eu vou começar a trabalhar com Elixir. E qual que vai ser o meu próximo passo, né? Eu vou conseguir voltar para uma empresa que está numa stack de Python, que ao longo de 3, 5 anos provavelmente teve um churn a ponto de mudar muito dessas coisas? Então eu acho que isso é uma complicação, mas em termos tecnológicos eu acho que tem muita coisa que vale a pena, principalmente na parte de servir esses modelos, por exemplo, com o NX Serving, eu acho que é uma coisa que a gente queria explorar mais, mas hoje, como o nosso modelo de transcrição ele envolve alguns modelos, não só um, né, e a gente faz algumas partes ali, tudo está em Python, é uma coisa que não é uma migração simples para a gente. Mas, de fato, assim, eu acho que, principalmente no que tange análise de dados, eu faço bastante usando o Livebook, as ferramentas do Explorer, do NX. Eu sinto um pouco de falta, assim, no que tange do Elixir, isso é normal, tá? O R também tem um pouco desse problema, é a parte do NLP, né? Realmente o Python, o NLP, ele tem muito mais ferramentas para trabalhar com isso. Mas eu acho que quanto mais a gente mover para um mundo que o motor de LLM seja o ponto principal desse sistema de IA aqui, que seja, né? Por exemplo, um sistema mais agêntico, eu acho que mais o Elixir vai ser a escolha muito correta para esse caso de uso, né? Porque realmente, acho que o Valente já tinha comentado, né, que realmente quanto mais as pessoas fazem sistemas de agentes, mais você vê que elas estão meio que implementando um Erlang, né, um OTP, e isso é uma coisa que a gente já tem, vamos dizer, quase que de graça, usando o Elixir e o sistema do Erlang como um todo. Certo, agora vamos mudar um pouco de assunto, que é sobre a questão do trabalho, né? Como é que é o trabalho na empresa Meteorocks? Ele é remoto, presencial, híbrido, principalmente síncrono, principalmente assíncrono? A Meteorocks hoje valoriza muito o remote first na empresa, então a gente é um trabalho remoto. Não dizendo que a gente nunca se encontra, a gente tem offsites que aí a gente coloca todo mundo junto e a gente pode passar uma semana com todo mundo do time para ter interação e também conversar. Uma coisa interessante desses offsites é que a gente sempre tem no finalzinho deles somos todos vendas, somos todos CS, somos todos devs, então a gente integra bastante a empresa como um todo para conhecer todas as funcionalidades. Então quem é desenvolvedor passa um dia com o pessoal de vendas e quem é de vendas e CS passa um dia com o pessoal de desenvolvimento para desenvolver alguma coisa. Então a gente valoriza bastante isso e também sendo remoto a gente consegue ter talentos de diversos lugares do país, então a gente não fica tão limitado e a gente é basicamente assíncrono, temos algumas cerimônias, poucas cerimônias assim para se reunir que não vai atrapalhar muito a agenda de todo mundo. Acho que a Ana deu um bom overview, acho que dá para explicar um pouquinho por trás dessas escolhas, né? Por exemplo, ser remoto hoje pra gente, eu acho que é o único caminho, a gente não consegue ver sendo office first, por assim dizer. Então, eu acredito que o híbrido tem um problema muito grande, que é, por exemplo, quem não está no escritório geralmente fica fora das decisões, né? Uma coisa que muitas coisas acontecem nos corredores, acontecem em conversas informais. E o remoto tem um problema também, que é essas conversas informais raramente acontecem, né? Eu acho que é o ponto que tudo no remoto vira um pouco mais processualizado, parece que tudo tem que ter um motivo, né? Você mandar uma mensagem para alguém, oi, tudo bem, vamos só conversar sobre qualquer coisa, parece estranho, né? Tipo, o que essa pessoa quer de mim? Enquanto isso, no escritório, você muitas vezes, podia se encontrar no café, tomando um cafezinho, pegando uma água. Eu acho que isso é uma coisa que
Quando você junta esses dois mundos, né, nós escolhemos fazer esses offsites trimestrais, que basicamente todo mundo da empresa hoje vai para um lugar e fica uma semana junto, com diversas atividades ali, mais de colaboração, né? Não é um offsite que você vai lá e ainda tem que trabalhar, é como se o dia a dia ele parasse um pouco e a gente ficasse imerso em outro mundo por 5 dias. Então o objetivo disso é muito... realmente o pessoal se conhecer, se entender e as pessoas meio que atuarem como uma só, né? Não ter quase que silos, assim, entre produto, tecnologia, venda, CS, mas não. As pessoas realmente se conhecerem nesse sentido de trabalharem comunidade, porque no dia a dia, no remoto, quantas vezes você tem realmente contato com pessoas de outras áreas, né? Uma coisa um pouco mais afastada, sendo que no escritório, por exemplo, quando eu trabalhava no escritório, todo dia eu conversava com pessoas de marketing, pessoas de suporte, pessoas do financeiro, né? E às vezes você conseguia puxar alguns problemas ali que, numa conversa, nossa, tem uma solução para isso que só surgiu a partir daquela conversa informal. Então, realmente, esse tempo a cada 3 meses é o momento que a gente meio que vamos realinhar a direção para os próximos 3 meses juntos e vamos fazer o remoto funcionar muito bem nos próximos 3 meses, porque daí não vai ter esses probleminhas, por assim dizer. Foi um equilíbrio que nós encontramos. Boa. E a Meet Rocks hoje tem quantas pessoas trabalhando? Vocês pretendem abrir vagas em breve? Hoje a gente tá com 30 pessoas. Aliás, eu fiquei arrumando esse número hoje, porque entraram mais pessoas hoje mesmo. Hoje entraram 3 pessoas, né? Eu acho que a gente tá numa curva de crescimento bem legal. Então, a expectativa é que em breve a gente esteja abrindo vagas constantemente, todo mês. Mas o que está acontecendo agora é que a gente está realmente reformulando essa questão de como vai ser o onboarding, como que vai ser será que vai ter um sistema de buddy, por exemplo, para ficar junto com a pessoa e poder ajudar ela nos primeiros momentos? Como que vai ser a alocação de pessoas entre os projetos? Então, quando se trata desses elementos, a gente está estruturando para daí contratar mais pessoas, né? Porque a gente teve uma grande onda de contratações até agora. E vamos dizer, estamos limpando, arrumando a casa para ver como que vai ser as próximas, né? Mas realmente, acho que daqui para frente, provavelmente todo mês vamos ter vagas novas na Meet Rocks, e isso é bem legal, né? Para trabalhar com Elixir no geral. Muito bom. Agora a gente vai entrar numa parte de outros assuntos, né? E aí as perguntas vão ser separadas. Essa primeira é pro Thiago, porque a gente já falou, você largou a faculdade e você diz, eu acho no seu LinkedIn, que foi para fundar uma empresa. Agora você está já numa outra empresa que você também ajudou a fundar. Como é que surgiu esse seu interesse por empreender? Legal, eu acho que assim, esse interesse por empreender é muito parecido com o interesse por programar também, que acho que o potencial que você sente de fazer uma alteração positiva para o mundo e você conseguir fazer isso, né? Você realmente fazer parte disso, iniciar algo, né? Porque, por exemplo, hoje a Meet Rocks é muito maior do que eu, né? No início era eu e o Cris, né, meu sócio, e era a gente realmente começando algo. Hoje, né, a bola já foi, e isso é muito legal, assim, que saber que todo esse esforço, né, ao longo de anos, é uma coisa que faz uma mudança positiva quando a gente ouve nossos clientes falando sobre a Meet Rocks. Às vezes postando no LinkedIn sobre a Meet Rocks sem a gente pedir, né? Dando um elogio, falando, nossa, aqui mudou minha vida, porque agora, antes eu passava 2 horas fazendo esse trabalho chato e agora eu não tô fazendo esse trabalho chato, tá muito legal, né? Então isso é uma coisa que você vê, putz, impactamos positivamente a vida das pessoas. Então acho que empreender sempre veio muito desse lado, assim, de querer ajudar, querer mudar. Então eu diria, assim, que a Meet Rocks é quase que meu 8º projeto. Então, já tive desde fóruns, né? Quando eu era bem novo, assim, com 13 anos, eu tinha um fórum de um jogo. Foi ali que eu comecei a programar, né? Eu programei amigo secreto para as pessoas desse fórum, fiz algumas coisas. E nesse meio tempo, eu sempre fui fazendo vários projetos, muitas vezes com tecnologias diferentes. Alguns com viés comercial, outros não, né? Então, por exemplo, eu tinha feito uma empresa de hospedagem de sites, era uma coisa que eu entendia um pouco. Então, peguei uma revenda e... O que eu aprendi ali? Que eu não entendia nada sobre marketing e vendas, né? Que era o grande cerne da questão. Se você está resolvendo a tecnologia com uma revenda, você precisa entender de marketing e vendas, não da tecnologia. Então, foram assim, uma escada de aprendizados até chegar até aqui. E essa revenda foi o que originou a Transcreve, que era uma empresa de transcrição de áudio feita por humanos sendo eu e meu sócio da época. Então, essa foi a que mais deu certo, eu diria assim, foi bem legal, tinha uma esteira de vendas que funcionava muito bem com o Google Ads, mas
cada vez mais, assim, eu fui expandindo e deixando os projetos cada vez mais sérios até o ponto que chegou na Meetrox, que eu saí da Exat, que era a empresa que eu entrei como estagiário, e ao longo desses anos eu saí como líder técnico. Eu saí para cofundar a Meetrox junto com o Chris. E isso essa questão de largar a faculdade já veio de antes, tá, Adolfo? Era uma coisa assim que eu estava trabalhando 4 horas por dia na Exat, eu trabalhava da 8 a meio-dia, na SLT. E por quê? Porque o curso basicamente às vezes tinha aula da 1h50 até as 10, 11 da noite. Então, não era direto, né? Muitas vezes tinha janelas fragmentadas. Então, isso era uma coisa que ficava muito difícil conciliar. Que, nossa, como é que eu estou numa evolução boa aqui na empresa, mas eu só posso trabalhar até 4 horas, tem muita coisa que eu não consigo fazer porque eu não consigo aumentar minha carga horária. Então, nesse período, assim, foi o período que eu estava fazendo outra empresa também, nessa trabalhando com o Elixir, tá? Então, era muitas ferramentas para automação de marketing para infoprodutores. Essa empresa acabou não saindo do papel, né? A gente fez projetos, a gente rodou, meio que vendeu um contrato, mas parou por aí. E com isso foi uma experiência com o Elixir, né? Que depois, quando eu fui fundar a Meetrox, eu já tinha usado o Elixir antes nessa empresa, daí ficou muito fácil. Mas assim, eu acho que, resumindo tudo, né, o interesse sempre existiu, acho que desde criança eu era muito curioso, muito com vontade de explorar as coisas, entender assim, por quê? Né? Eu vejo muitas vezes empreender como olhar para o mundo e pensar, por que isso é assim? Né? Por que as pessoas precisam fazer dessa forma? Tem um jeito melhor? As pessoas aceitariam um jeito melhor? Elas gostariam de um jeito melhor? Elas pagariam por um jeito melhor? E são diversas perguntas, assim, que são bem interessantes, com um final, assim, que tudo que a gente faz na Meetrox, muitas vezes tem um propósito, assim, de ser mais positivo para o mundo, e não necessariamente mais produtivo para os nossos bolsos, né, por assim dizer. Então, isso é uma experiência, assim, que eu me sinto muito realizado por isso, né. Eu não estaria feliz se eu estivesse empreendendo com algo que não fosse nesse viés de impacto social positivo. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, e assim, largar a faculdade não recomendo para todos, tá? Eu acho que é uma questão, assim, que existe, às vezes, um certo... não é muito grande, acho que depende, mas existe um certo preconceito. Por exemplo, se eu fosse procurar um emprego numa empresa muito grande, provavelmente eu não passaria no filtro, né? E tá tudo bem. Não é o que eu escolhi para minha vida. Eu já sabia que eu queria empreender. Então, para mim, as duas coisas se conectavam muito bem. Mas de fato, assim, quando você quer fazer uma mudança positiva no mundo e algo diferente dos outros, você vai ter que trilhar o seu próprio caminho, né? Então, acho que isso é o mais importante, assim, qual que é o caminho que você precisa trilhar para atingir o que você quer atingir, né? Acho que essa pergunta, daí você consegue conectar, assim, o que você quer fazer na sua vida. Acho que foi isso que aconteceu comigo, né? E, felizmente, deu super certo, mas como essa história aqui que deu certo, tem muitos que deram errado, então é sempre bom deixar claro isso, que tem muitas decisões, assim, por trás dessa questão de largar a faculdade, por assim dizer. Bem legal. Agora, Ana, você é arquiteta de formação, então como que você decidiu seguir essa carreira no desenvolvimento de software, né? Show. Durante a faculdade de arquitetura, o meu primo sofreu um acidente de moto e ele se tornou paraplégico. Então, durante a faculdade, eu tinha aquele sonho, aquela visão de, tipo, vou tornar um lugar melhor para ele, não só para ele, mas pensando bastante nele, e vou me especializar em acessibilidade e sustentabilidade, que era algo que eu gostava muito. Só que o incentivo para você atuar nessas áreas é nulo. Você não tem incentivo, na verdade você tem muita dificuldade. Então, dificuldade em cima de dificuldade, eu fui ficando bastante chateada. Era uma área muito engessada e eu estava passando por um período muito difícil. E o meu irmão falou assim, por que você não programa? Meu irmão mais velho. Aí eu fiz um curso de desenvolvimento web bem básico e eu encontrei na tecnologia a solução para conseguir ajudar muito mais pessoas de uma forma muito mais rápida e que não estava me prejudicando tanto. Então, na tecnologia eu estava apaixonada por ficar no computador programando tudo e eu consegui ajudar muitas pessoas. Você não tem a limitação de linguagem, você não tem limitação nenhuma quase. Então, para mim, eu me apaixonei de primeira. Certo. Agora, a próxima pergunta é sobre aprender Elixir. Então, a gente, ao longo dos episódios que a gente teve aqui, a gente já teve várias pessoas de vários níveis de contato com Elixir, pessoas que já eram profissionais sênior e começaram a aprender Elixir, pessoas que começaram com Elixir como primeira linguagem. Então, para vocês, para quem estiver começando a aprender Elixir,
por acaso chegou aqui nesse podcast, tendo em vista a sua experiência hoje, claro, ninguém pode ter uma experiência universal, cada um teve seu próprio caminho. O que é que vocês recomendam para quem quer aprender Elixir? A minha diria que é partir para cima. Eu sei que hoje, para a comunidade em português, a gente não tem um repertório tão grande de artigos, de tutoriais, mas a gente tem uma boa comunidade no Telegram que se ajuda bastante, ela é bem presente. Então, eu diria entrar dentro, fazer parte dessa comunidade, pesquisar bastante, se engajar, porque o pessoal responde, a gente é uma comunidade que responde bastante. Talvez não seja o melhor caminho, mas eu acho que é um bom começo. E de estudos, eu fiz o curso do Pragmatic Studio. Ele é pago, ele é em inglês, mas ele é muito bom. Mas para quem tiver oportunidade, eu aconselharia ele. Para quem não tiver, eu acho que você consegue por fora, dentro da própria comunidade, e se engajando e conseguindo pegar contexto. Legal, Ana. Eu acho que assim, digo um pouco da Ana na questão de partir para cima, e não só para Elixir, mas para a maioria das questões tecnológicas, não tem risco você começar. É diferente de você vai aprender medicina, não parta para cima, né? Mas quando você vai começar a mexer com tecnologia, é uma coisa que você pode no seu computador aí agora, baixar o Elixir e começar a brincar. Você pode usar o Livebook. Eu acho que usar o Livebook, ver os tutoriais do Livebook, é um bom jeito de magicamente, né, descobrir a mágica do Elixir, nesse sentido de ver o tutorial dos portais, ver a questão do app que foi feito o chat com o Kino. Eu acho que isso, até para mim, por exemplo, que já tinha uma experiência com o Elixir, foram tutoriais muito legais. Eles abrem a cabeça. Então, quando eu penso assim o que eu acho que a pessoa mais tem que ter se ela quiser aprender Elixir é um pouco de paciência e humildade, no sentido que se você já programa, você vai estar entrando em um universo que é um pouco diferente, né? Eu já tinha talvez uma década e me bati muito no início para entender um pouco da questão agora é imutável, né? Agora é funcional. Agora seu foco é em módulos, funções e dados, e não em você fazer objetos que estão necessariamente vivendo sempre ali com mutação de memória. Então, quando eu olhava para essas coisas, eu penso, leia bastante código, né? Veja o que as pessoas fizeram no Elixir e brinque bastante, mas não só pratique, né? Depois que você praticar, reflita. O que isso aqui poderia... Por que foi assim, né? Será que eu estou escrevendo, às vezes, Python, Java em Elixir? Né? Será que eu estou escrevendo em Elixir? E fica, acho que a sugestão, assim, de usar bastante hoje o ChatGPT para entender essas nuances, né? Eu acho que tem nuances que, se você quer entender, o ChatGPT realmente ajuda muito no sentido de, por que esse código foi feito assim? O que é isso? Né? Antigamente você tinha que talvez perguntar para alguém, hoje você já pode ter uma resposta prévia do ChatGPT para você começar a investigar. Então acho que é muito isso, praticar, ler código, tá? É uma coisa que muitas vezes as pessoas não fazem, mas é muito importante. Se você quiser ter um código que faça mais parte daquela linguagem, daquele ecossistema. Eu navego muito entre ecossistemas, então isso para mim é bem importante. E realmente usar as ferramentas mais atualizadas, que nesse caso seria, por exemplo, o ChatGPT. Eu acho que, Ana, acho que o Exercisme, eu não sei se ele não está traduzido para português algumas coisas, eu acho que ele também é um ótimo ponto, assim, para você praticar com um certo direcionamento. O Exercism não está traduzido, mas dá para traduzir com relativa facilidade. E você falou do ChatGPT, né? Eu faço parte da Erlang Ecosystem Foundation, lá do grupo de educação, e tem um membro nosso, né, do grupo de educação, ele é co-chair junto comigo, com umas 2 outras pessoas, né, co-chair, co-coordenador. O Lee Barney, eu acho que eu falei até no episódio anterior sobre isso, que ele criou uns GPTs personalizados, né? Claro, você só consegue usar ele no plano gratuito do GPT por algum tempo, depois ele diz, espere tantas horas para usar, mas eu acho que eu já deixei o link no episódio anterior, quem quiser ver, qualquer pessoa também que tiver dúvida pode me perguntar, eu passo o link. Eu acho que tem um para Elixir, um para Erlang e tem mais uns outros também. Boa. E para quem quiser saber mais sobre vocês, sobre a Meteorrocks, onde vocês são achados, né, onde vivem, o que comem, e a Meteorrocks também.
Bom, eu tenho o LinkedIn como Ana Dubas, lá vocês encontram meu GitHub. Talvez eu não consiga responder na hora, mas eu respondo. Eu também estou no Telegram como Ana Dubas também. A Meetrocks, ela tem uma presença online muito grande, então você encontra a Meetrocks no Instagram como meetrocks.ai, no LinkedIn também como Meetrocks, e o nosso fundador, o Chris Conner, no LinkedIn, ele posta bastante coisa, ele tem uma presença muito grande. Se vocês quiserem seguir ele, eu aconselho. Do meu lado aqui, eu tô no LinkedIn com o Thiago Zatar da Silveira, então procurando ali por Meetrocks, pra mim tá bem facinho de me achar, mas também, se preferirem mandar um e-mail, por exemplo, eu tô no thiago@zatar.dev, Zatar com 2 T's. Então, acho que essas são as melhores maneiras de me encontrar. E qualquer coisa, assim, que alguém quiser se aprofundar, quiser conversar, quiser tirar dúvidas, né, ou alguma ajuda, fiquem super à vontade para entrar em contato, que vai ser um prazer retribuir, né, porque eu também já fui super ajudado nessa jornada, e é sempre bom, assim, ter essa comunidade que se ajuda e é cada vez mais forte. Muito legal, então estamos chegando ao fim de mais um episódio. Ana, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português do Elixir? Eu quero agradecer muito o convite e deixar um grande abraço para vocês. E eu vou me comprometer aqui a publicar pelo menos um artigo em português. Até o final do ano eu publico um artigo em português sobre LiveView. Muito legal. E Thiago, muito obrigado também por participar do Elixir em Foco. Também peço para você deixar uma mensagem final para a comunidade falante de português, para a comunidade brasileira de Elixir, da BIM, de Erlang, etc. Claro, também quero deixar um grande abraço, um agradecimento. Eu acho que se não fosse o Elixir, eu acho que a Meetrocks não estaria onde ela está hoje, né? Permitiu uma interação muito rápida no início do projeto, isso foi muito legal. E eu diria assim que, do que depender de mim nesse sentido, né, a Meetrocks vai continuar evangelizando o Elixir, vai continuar usando o Elixir, vai continuar ensinando, difundindo essa mensagem, porque eu acho que, no final das contas, é um prazer usar Elixir, e é legal trazer esse prazer para mais pessoas, né, ao mesmo tempo que, claro que não é o end to be all, né, não é só Elixir, né, do que importa, mas ele é uma grande chave, assim, no sentido de, nossa, quando se encaixa na cabeça todos os conceitos de mutabilidade, do OTP, de como que você programa realmente linguagem funcional, eu diria que, nossa, é muito legal, assim, né? Hoje eu diria que eu programo mais falando o que eu quero do que antes imperativamente, que era, x igual a 1, for x até tal, né? Então, muito feliz e tudo isso, né, graças a todo mundo, né, a Adolfo, a Zoe, o Hermínio, a Ana, todos que estão realmente usando o Elixir, contribuindo e criando cada vez uma comunidade mais forte, porque se não existisse comunidade, também não existiria Elixir, não existiria pessoas no Elixir. Então, um agradecimento a todo mundo que acorda todos os dias e faz isso ser uma realidade. Legal, muito obrigado. Um grande abraço, Ana e Thiago, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.